Vamos lá, ao vivo. Boa noite a todos os que já estão presentes, aos que vão chegar, aos que estão chegando. Se você está assistindo aí no gravado, dá uma adiantadazinha, porque... Oi, Flavinha, seja bem-vinda. Que a gente vai aqui bater um papo com o nosso medo. Vamos ver aí o que é que esse medo nos resguarda, né? O medo morre de medo da ação. Deixa eu fixar esse comentário aqui. Da ação, publicar, deixa eu ver se eu consigo fixar comentário. Vamos chegando, vamos convidando as pessoas, vamos entrando aí, sendo parte desse gente. Vamos conversar sobre o medo, que o medo corre da ação, e que isso é muito bom. Vira a câmera, Flavinha. Aê! Aê! Demorou, mas saiu, né? Demorou, mas saiu. Vamos. Já tem uns 2 meses aí Planeja. que conversa, né, sobre essa live. É sempre no momento certo. Às vezes a gente que tenta impulsionar para ver se concilia com algumas coisas, mas é sempre no momento exato. E aí, como é que você tá dentro desse mundo, como diz a Nath Santana? Eu tô bem, né? Assim, eu sempre falo isso, ao passo que eu vou escolhendo, né, mais expansão, escolhendo mais consciência, as coisas vão se apresentando, e aí eu vou conhecendo pessoas como você, eu vou me aproximando de pessoas que eu conhecia e não sabia que era nessa consciência também. E não sabia que tinha esse olhar para expansão também, né? Também. E eu falei com ela tem pouco tempo, não me lembro que dia foi exatamente, a gente conversando, né? E aí ela falando, eu sabia que você era a menina da bicicleta, mas não sabia que você era e a menina da bicicleta era a mesma pessoa. A gente tá falando de Josi, viu, gente? Josiane, que também é terapeuta. E aí eu falei, Josi, eu já conhecia você, mas eu achava você chatinho. Por isso que eu fui falar com Bárbara. É muito lindo. Gente, vocês que estão chegando, boa noite. Pedido primordial é compartilhar essa live com os amigos, com os conhecidos. Em especial, a gente vai estar falando de medo e chamando para ação, porque a gente acredita, sim, que o medo morre de medo da ação. A partir da hora que a gente analisa, entende esse medo de onde vem e entra para o ponto de ação, o medo tende a ir embora, né? Tende a se esconder. E a Flávia é uma pessoa que eu conheci assim no grupo de constelação e descobri que ela também é terapeuta e também trabalha com uma ferramenta que eu amo de paixão, que é o Access, né? Que foi assim minha abertura foi meu carro-chefe em termos de abrir as portas para que eu adentrasse no mundo terapêutico, porque foi a primeira ferramenta que eu conheci, né? Então, assim, eu acho que foi a partir da barra de Access que eu tive, assim, esse boom de expansão, essa busca pela consciência, de trabalhar não só com a barra, né, com as barras em si, mas também com diversas outras terapias, que é o que a gente termina indo, né? A gente vai indo no fluxo, é muito legal e é como assim, correr barras. Se identifica às vezes, e assim, né? A gente se identifica, às vezes, mais com uma do que com outra. E é importante também falar que uma técnica não anula a outra, que as pessoas ficam assim, eu posso fazer, né, terapia com psicólogo, né, convencional, e posso fazer barras, vai me ajudar, não vai me ajudar, uma não anula a outra. Então, você pode fazer, para mim, quanto mais muito melhor. Pelo contrário. Inclusive, Josi fez a minha constelação. Muito pelo contrário, eu acho que uma é sempre o complemento da outra. E quando eu falo complemento, assim, essa semana eu tive uma experiência maravilhosa. Eu fui constelar uma pessoa e tinha uma coisa assim que estava na minha cabeça, no sentido de que ela não estava trazendo o que eu imaginava ser o que vinha sinalizando.
E foi muito interessante que quando a gente jogou no campo, veio assim e eu disse, poxa, velho, assim, não precisava nem ter falado, porque o campo mostrou de uma forma linda. Então, eu tenho o hábito de dizer que as técnicas, elas se complementam. E quando eu falo de complemento, eu Sim, falo também muito de afinidade. E quando eu falo de afinidade, é muitas vezes a técnica que a gente está falando, que a gente ama de paixão, você não se afiniza, mas você pode se afinizar por qualquer outra sim. técnica. E é nesse olhar que eu trabalho e que a Flavinha também, eu acredito que trabalha, é expansão da consciência, independente de onde é que você está, o negócio é expandir, é buscar o que realmente faz sentido para você e dentro disso que faz Faz sentido para sentido. você buscar a sua expansão, sua ampliação de consciência e, lógico, a melhora do mundo. Então, vamos lá, Flávia, se Com certeza. apresente para o meu público. Vamos. Gente, eu sou praticante, né, de barras de Access. A gente chama de ferramenta terapêutica porque promove o bem-estar, né? Ela é uma ferramenta que ajuda contribui no seu processo de cura, de transformação de vida e me trouxe muita consciência de quem eu sou, né? Me ajudou muito nesse aspecto do autoconhecimento. Eu tinha muitas crenças limitantes. E a gente vai falar também um pouco, porque o medo está conectado com essa questão da crença, né? E eu fiz o primeiro curso, que é o curso de barras, né? Você inicia geralmente no Access pelo curso de barras, mas o Access tem outras ferramentas além de barras. E aí cheguei a fazer o fundamento, que já é um nível mais avançado, e aí você tem acesso a muita coisa. Eu lembro foram 5 dias o curso do fundamento. Eu saía do final do dia, eu saía assim, meu Deus, como é que eu vivi tanto tempo assim? Parecia que estava tirando assim, parecendo uma cebola, assim, todo dia tirava uma casquinha, todo dia tirava uma casquinha. E é isso, e aí eu escolhi essa ferramenta, né? Trabalhei muitos anos CLT, né? Com recursos humanos, ainda trabalho com recursos humanos, sou consultora de recursos humanos, e percebi isso, que eu podia ser várias coisas, porque eu tinha muito do ou isso ou aquilo, ou eu fazia isso ou eu fazia aquilo. E eu tenho essa habilidade, né, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, então eu percebi que eu poderia ser Flávia do Access e Flávia do Você RH. percebeu que Mas poderia aí eu ser optei as por não trabalhar duas, e inclusive outra até diferente. exata, totalmente diferente. Quem me conhece de anos atrás e que estava, né, sem contato, hoje não reconhece, não é a mesma Flávia. Isso é Flávia, eu E posso te aí, falar, à eu te medida conheci há muito pouco tempo, assim, de jornada, mas eu acho que desde a nossa primeira conversa você é outra pessoa. Mas a gente vai por um caminho que a gente não quer mais retroceder, né? Eu estou numa busca mesmo de expandir mais, de estar mais consciente e a gente não quer voltar atrás. E aí, quando eu conheci o Access, que foi nesse contexto, né, de mudança de vida, não só da minha, como da minha família, que foi através do meu filho que eu conheci o Access, eu pensei, eu posso levar isso para outras pessoas, né? Eu posso apresentar essa ferramenta para outras pessoas. E não só pelo dinheiro, mas pela questão de poder contribuir mesmo com o outro. Então, foi muito massa, assim, foram Aí acesso eu a vou, informações, assim, que às vezes a gente até sabe, né? Tinha coisas que eu já sabia, que eu já tinha ouvido, que está na Bíblia, que a gente ouve na igreja, mas a forma como foi abordado ali naquele momento, e o momento que eu estava buscando também, né? Veio de outra forma, aí assim, veio meio que avassalador, eu me deu volto. Foi um essa que te tocou, porque você já sabia, mas foi ela que tocou já sabia, fortemente em você. verdade. E assim, trazendo a galera pro tema, é medo. O medo morre de medo da ação. E é chamando para a ação que a gente está aqui, convidando vocês para olhar para isso. E dentro desse processo de medo, a primeira coisa que eu vou puxar aqui para a gente ir conversando, que vai ser bem um bate-papo, então eu vou jogar para a Flávia muitas vezes e ela vai jogar para mim, e a gente vai nesse. E vocês querendo também, coloca pergunta, coloca contribuição, seja essa contribuição. Isso mesmo, Bruno. O medo morre de medo da ação. E é sobre isso que a gente está É Dininha, convidando as pessoas. é Dininha A colocou Edna aí, ó. falou aqui.
2 que já sessões está ela fez. expandindo aí a consciência com sessões de barras. O Bruno também trabalha com barras lá em São Paulo, um super terapeuta também que, assim, lógico que a gente não agradece, agradece. A pandemia foi onde eu tive a oportunidade de conhecer ele, de fazer parte dos trabalhos dele, de fazer alguns trabalhos com ele. E, assim, super indico. Quem está lá no presencial, quem não, ele também atende online. E vamos lá, medo. Quando a gente fala de medo, a gente vai entrar pelos medos reais e o medo irreal. Ou seja, o que a gente chama de medo autêntico, que é o medo que realmente a gente precisa ter cuidado, que a gente precisa ter aquela cautela, que o nosso corpo ele manda também aquele olhar generoso do cuidado, acelera o coração, manda sangue para as periferias, o nosso sistema simpático parasimpático. Pronto, massa. Se for um medo real, de boa, tu tem que procurar se proteger. Agora, e aquele medo que ele vem na cabeça da gente pelo irreal, pelo pensamento, pelo e se, pelo aquele que você está todo animado para fazer uma coisa, aí vem aquele amigo íntimo e diz: e se der errado? E o coração dá aquela parada, né, de imediato. E é muito interessante que uma das coisas é, gente, o medo, ele vai trazer sensações para o nosso corpo e as sensações que a gente sente física, a gente não sabe diferenciar de um medo real e um medo imaginário. Então, quando as pessoas entram num processo de crise de pânico, crise de pânico, baixa o hospital, treme, chora, taquicardia, gente, é real. É similar a algo que está realmente acontecendo, que no caso seria o medo real, que é o que a gente chama muito na terapia de medo autêntico, ou seja, aquele medo que você precisa sim se prevenir, se precaver, tomar seus cuidados necessários dentro desse processo. E lembrem, isso é em todas as áreas da nossa vida. O medo, ele faz parte da nossa vida, né, Flavinha? É um mecanismo, né? É um mecanismo de defesa, né? A gente, desde criança, a gente aprende a ter medo das coisas que a gente não conhece. Então, é um mecanismo de defesa, ele existe, é necessário até para a sobrevivência do ser humano. Mas o que a proposta nossa é falar sobre esse medo irreal, aquele medo que te paralisa. O Axis, ele fala que o medo é um implante distrator. Então, é algo que às vezes a gente ouve, né, durante toda a nossa vida, seja lá pelos nossos pais, pelos professores, pelos nossos colegas, não que eles façam isso de forma proposital, mas é porque são as crenças, né, as crenças deles que eles acabam passando para a gente, mas aquilo te distrai do seu foco. O medo, ele tira a sua atenção do seu objetivo, do seu propósito, seja lá como você queira chamar. Então, eu vejo muito medo isso. Esses dias eu estava fazendo uma consultoria, né? E aí a moça falou assim, uma amiga minha tem um comércio também, e ela falou que tem muito medo de lidar com os conflitos, né, dos funcionários. E eu peguei esse medo para mim. Tipo, eu comprei esse medo para mim. Então, a amiga, não de forma proposital, ela implantou na cabeça da outra amiga esse medo irreal de que lidar com os conflitos com os funcionários é um problema, é difícil, causa medo. Então, assim, o Axis vê o medo como um implante mesmo, é algo que você vai ouvindo ali durante a sua vida. E assim, desde muito pequeno. Eu vou pegar esse ponto para já aproveitar as pessoas que estão aqui. Gente, pais, tios, pessoas que são assim, têm contato direto com criança em especial. Essa fala da Flavinha é muito de... O que acontece? Quando a criança está na fase dos 0 aos 7 anos, ela está aprendendo, ela está lá montando a sua programação mental. E a gente que está fazendo ali parte desse dia a dia, que as pessoas que ensinam, porque a criança, ela, de início, ela aprende com os significados, é ter cautela no que a gente está ensinando a essas crianças e muitas vezes de forma inconsciente. Então, muitas vezes eu tenho um medo e eu acabo passando esse medo para o meu filho, para o meu sobrinho, para quem está próximo, só pelo fato de eu ter um medo.
E eu vou trazer um exemplo aqui, barata. Tem pessoas que morrem de medo de barata e a criança, como ela não tem noção, gente, ela encosta, ela vai pegar, ela vai brincar, ela não tem. Só que se por um acaso, e lógico que a gente não vai nem falar daquelas crenças que são crenças ancestrais, né, que já vem de DNA. Mas se por um acaso essa mãe no momento ela deu um grito e essa criança viu que a mãe gritou por conta da barata, muitas vezes ela passa a ter medo de barata sem nem ao menos ter cogitado a possibilidade, às vezes nem viu uma barata, só porque a mãe gritou e disse que era uma barata. Quando se fala em barata, essa criança já associa. Então, é um chamado também para mães, pais, professores que lidam com criança nessa fase de desenvolvimento de programação mental, ter essa consciência do quanto eu sou importante para esse ser no processo de formação dessa cabecinha. Segue. E aí eu ouvi, na verdade, tem algum tempo já uma palestra de Cal Mascarenhas, né? Ele trabalha com PNL. E aí ele me veio um alerta, assim, né? Que a gente, desde muito pequeno, a gente canta para os nossos filhos, né? Boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Então, a gente pensa, é uma criança, é um bebê, é um recém-nascido, mas o cérebro dele já está registrando tudo ali. Então, o medo, ele vem desde muito cedo. A gente implanta essa questão do medo nas crianças desde muito cedo. Um bebezinho, você já está colocando o medo que se ele não dormir, o boi vai ter ele já dorme nessa música de Diná. E assim, Cal Mascarenhas é ótimo. A Vileu pergunta aqui, o medo em excesso pode levar a desenvolver algum transtornos? Sim. Por quê? Porque, como eu falei, a gente não diferencia, o nosso corpo, ele não diferencia esse real do imaginário. O que a gente tem que trabalhar é a nossa consciência para entender conscientemente de que isso que a gente está criando, ele pode vir oriundo de alguma crença ou de algo que a gente muitas vezes nem sabe. Quando eu digo nem sabe, a gente pode ter absorvido esse medo de alguém e muitas vezes a gente nunca nem teve contato, mas só de alguém dizer, a gente já pega medo. Tipo aquele medo de não sair à noite. Eu nunca fui assaltada, eu nunca passei por nenhum trauma, nada. Mas quando eu saio à noite, a depender do local, eu fico tensa. Então, automaticamente, lógico que existe o processo de segurança, existe. Mas existe aquele onde o meu corpo ele vai se preparar para aquele medo, para aquela situação, de uma forma, às vezes, sem nem nunca ter vivido ela. Então, é algo que sim. Manda, Flavinha. E aí, a gente, depois que começa, né, a ter acesso, a gente começa a ter consciência disso, né? A gente estar consciente é isso, é você se conhecer e perceber. E aí, nesses meus processos, né, de busca pelo autoconhecimento, eu comecei a perceber que existia essa diferença do medo real mesmo e desse medo que a gente cria na nossa cabeça, não que esses pensamentos sejam nossos diretos, mas de coisas que a gente ouviu, né? E aí eu comecei a racionalizar. Eu comecei a parar e pensar, mas esse medo faz sentido? Né? Faz sentido eu ficar com medo disso? Então, por exemplo, eu tive um acidente tem pouco tempo de bicicleta e agora eu tô com medo de andar de bicicleta. Então, assim, é um processo que não é porque você tem acesso que você não vai mais passar por aquilo. Eu estou consciente de que houve um acidente, né? E eu tenho essa dificuldade de voltar a andar de bicicleta. Esse medo ainda para mim, ainda é real. Ele não é tão porque existiu mesmo. Mas eu estou consciente do medo e sei que eu preciso olhar para isso e, se for, né, necessário, entender por que eu caí, abrir mais esse processo, né? Não ficar só no superficial. Abriu Mas eu já começo a conseguir abrir o leque até para trabalhar esse medo. E quando eu falo trabalhar esse medo, é ter consciência. Sim. Ou seja, eu caí, massa. E conscientemente porque eu caí. Porque pode ter sido um descuido. Perfeito. Massa, se esse descuido, por que não me cuidar? É tipo, fui assaltado, mas o que foi que aconteceu? Vamos lá, será que eu não pisei na bicicleta em vez do pé direito, eu pisei o pé esquerdo? Será que
a via que eu estava não era... E lógico, gente, que a gente aqui está trazendo as coisas que estão sobre o nosso controle. Vai ter coisas que, por mais que você se precaver, você vai ser acidentado. E quando eu digo acidentado, é muitas vezes o outro, dentro do sistema, né, dentro do dinâmico, é entender que você impacta no outro e o outro também impacta em você em relação ao resultado. Mas quando a gente fala de medo, a gente está trazendo aqui esse alerta, em especial do medo irreal, que é esse medo que a nossa mente cria. E a nossa mente cria, em sua maioria, por conta das crenças. E por conta dessas crenças, a gente sai, muitas vezes, sofrendo consequências de não aceitar, ou melhor, de não acessar a nossa potência, que foi a chamada da live. E foi o que você trouxe. Pô, quando eu trago a consciência desse medo, que eu percebo e identifico que é um medo irreal, epa, peraí. Vamos lá, vamos questionar esse medo, né? Que foi o que a Flavinha trouxe. Vamos questionar esse medo. Fazer as perguntas. E às vezes, as perguntas, não é que você precisa ter uma resposta pronta para ela. Mas a pergunta, ela abre a sua mente para outras perspectivas, ela traz a expansão. O que a pergunta faz é isso. Trazer clareza sobre algo, fazer você refletir, você não precisa ter a resposta. E aí eu comecei a perceber isso, que qual é a ação que eu vou tomar em relação a esse medo de andar de bicicleta de novo? Né? Eu preciso criar uma forma, porque é algo que eu gosto, que eu sinto saudade, mas que só de olhar para ela eu já tá fico ainda com medinho. Porque me conecta com, assim, é um gatilho para a questão do E a Vileu aqui trouxe uma pergunta que eu acho que a gente vai pegar esse ganchozinho. Qual a melhor forma de minimizar medos que nos trazem traumas até hoje? Pronto. A Flávia falou aí o gatilho. É observável, uma das coisas do processo terapêutico e da expansão da consciência é observação, em especial a autoobservação. Por quê? Porque quando eu me observo e quando eu estou consciente e presente, eu consigo perceber o que é que está me engatilhando daquilo ali. Porque por mais que não traz traumas até hoje, lógico que a depender do trauma, você vai precisar trabalhar isso de outras formas, e não só a forma do despertar da consciência, questionar comportamentos, porque muitas vezes é algo que está mais profundo, e a gente tem como trabalhar isso em terapia. Mas é ter aquele olhar de aquele acidente foi algo que aconteceu de forma pontual, passou, que nem foi o acidente da Flávia aí de bicicleta, passou, mas todas as vezes que ela olha para a bicicleta serve de gatilho e ela se conecta com aquele trauma. Gatilho. Dentro de um processo de... E às vezes vem até as sensações, você sente as sensações do momento. Porque às vezes o gatilho é tão forte, né? Foi um momento tão intenso, que às vezes até a sensação você revive. É exatamente isso, porque a depender do trauma, Vileu, é como a Flávia trouxe, isso fica registrado no nosso corpo. Então, a partir da hora que ela conecta com a bicicleta, automaticamente o cérebro dela manda, fazendo história, as sinapses neurais de bicicleta oferece perigo. Dentro do perigo, o corpo dela se prepara para o que a gente chama de luta ou fuga. Ou eu enfrento, ou eu corro. E no caso dela, a princípio, ela está correndo, né? Por quê? Porque ela ainda não conseguiu e voltar a andar de bicicleta. E dentro desse processo, Vileu, dentro de terapia, existem muitos processos terapêuticos que é justamente o enfrentamento. Que trabalha, entra num processo muitas vezes de terapia falada, psicoterapia, muitas vezes vai observar a dinâmica corporal, de onde é que está esse gatilho, traz um ancoramento, e quando a pessoa se sente já preparada, começa o que a gente chama de muitas vezes testa. Ou seja, eu tenho medo de viajar de avião. Massa, quando é que sua prova, fazer que nem já chega na terapia, quando é sua próxima viagem? Por quê? Porque vai haver um momento onde a gente vai chamar para o enfrentamento para saber se realmente aquilo ali foi superado. Então é muito similar a pessoas que têm medo de andar de elevador, de andar de altura, andar nessas passarelas, assim, às vezes chegam os pacientes com isso, e é justamente isso. E muitas vezes a gente se coloca à disposição para ir com esse paciente, eu acho massa, para viver isso com ele e trazer essa situação de que
É um medo de que ele pode passar por aquilo ali de forma tranquila, serena e segura e tá tranquilo. Foi só um medo que foi ancorado por um trauma e muitas vezes, como a gente falou aqui, por algo que nem é dele, é algo inconsciente. E quando eu falo inconsciente, hoje a gente já tem literatura de crianças que trazem traumas do processo intrauterino. Então, muitas vezes, a minha mãe Sim, passou por um processo de trauma quando eu ainda estava na barriga dela. Eu não faço nem ideia do que foi, mas eu carrego isso no meu corpo. Então, por algum motivo, quando algo me engatilha, eu respondo do mesmo jeito, como se estivesse sim, passando pelo acidente novamente, sem nem ao menos imaginar nada que ela passou. Então, hoje a gente já tem literatura que defende isso, que traz, que trabalha, e é sim. algo que a gente pode olhar para a nossa vida. Será que os nossos medos não estão lá nessa área, né? Não estão lá nessa parte? E Sim. hoje a análise corporal também traz essa visão, né, dos traumas que a gente viveu no nosso processo de infância que deixa marcas no assim, marcas, né, ela forma o nosso corpo. Então, o formato do nosso corpo também fala muito dos nossos traumas vivenciados. E dentro desse processo quando eu sei que ali existe um medo, e eu vou falar dos traços rapidinho, dentro de um processo de traços de caráter, a gente tem 5 traços, onde existe o medo da rejeição, existe o medo do abandono, existe o medo da humilhação, existe o medo, muitas vezes, de ser manipulado, e existe o medo de ser trocado. Só que dentro desses medos, nós seres humanos, seres maravilhosos, lindos, que queremos esse desenvolvimento, e para sobreviver, o que é que a gente faz? A gente desenvolve recursos para viver com aquilo. Então, quando você vê mesmo uma pessoa que tem um traço, que ele tem medo de rejeição, automaticamente é uma pessoa que tem um processo de alta criatividade. Um processo de Sim, pensar sim. muito, de raciocinar muito. Quando a pessoa tem medo de abandono, o que é que ela desenvolve? Ela desenvolve muitas vezes a comunicação, do tratar com o outro, de trazer o outro para estar próximo, para estar perto. Por quê? Porque ela tem medo de ser abandonada. Então é aquela pessoa que faz de tudo. E nessa sequência, a gente Verdade. vai terapeuticamente entendendo de quais são os processos, identificando quais são os medos, e dentro disso aí a gente vai trabalhando. E o trabalhar é chamar para ação. Por quê? Porque o medo morre de medo de quem age. Então, a partir da hora que Verdade, você decide olhar verdade. para isso com carinho, que foi o que a Flávia trouxe, epa, peraí, deixa eu Sim, conversar com esse medo, deixa eu fazer perguntas para esse medo, que é uma ferramenta maravilhosa. Peraí, deixa eu fazer perguntas. maravilhosa. O que é que dentro dessa situação eu não estou enxergando? E quando a gente Então, ó, o que é que acontece comigo? Eu cheguei a perder os 2 dentes da frente, que foi uma das situações, né, que me trouxeram maior trauma e que me causou medo. E aí eu perguntei ao dentista, qual a possibilidade real de eu perder esses dentes novamente? Então, assim, foi uma forma que eu encontrei de me sentir segura no momento que eu decidi que, né, que agora vai dar, que tá tudo bem, que eu vou voltar, vou retornar, eu olho para ela, falo, talvez hoje vai. Mas, assim, me cercar, às vezes, das informações que me deixem mais tranquila, né? Ou o que é que eu preciso fazer? Um checklist, é olhar, é fazer manutenção na bicicleta toda semana, é olhar ela toda vez antes de sair. Quais são as informações que eu preciso me cercar para que aquilo não aconteça? E aí, novamente, né? Então, isso traz um pouco mais de tranquilidade. Eu não saio simplesmente, pego a vai bicicleta e vou louca como eu fazia antes. Segura na mão de Deus e vai. E traz mais tranquilidade e mais clareza sobre o processo. Eu tenho uma clareza agora de que o risco é menor. E eu vou apostar mesmo assim. Então, no geral, se você perceber, as pessoas que têm medo de altura, elas em algum momento escolhem superar, elas vão lá e pulam de paraquedas. Elas vão lá, elas se jogam, elas precisam praticar, arriscar para poder sair desse para contexto do poder medo. ver que o medo saiu, né? Aí. E uma das coisas que, por exemplo, eu tive síndrome do pânico, né, transtorno do pânico, e uma das coisas que eu levava para o lado racional era isso. O que de pior pode acontecer?
Se eu sair, o que de pior pode E acontecer assim, comigo? é muito Eu vou cair louco. na rua, Eu não sei desmaiar, se e Eu vou não ficar sei no se quem mundo. está aqui com a gente se já passou por um processo de crise de. Eu nunca cheguei na crise do pânico hard, mas assim, eu já tive crises de ansiedade muito forte. E dentro desse processo, o interessante é que quando a gente já sabe que está entrando numa crise de ansiedade, a gente já começa a se perguntar, né? Porque o corpo, as sensações do corpo é horrível. Eu sinto vontade de vomitar, eu dou tremedeira, entra na sensação de desmaio. E o engraçado é que eu entro num processo de presença onde eu digo, não vai acontecer nada. Não tem assim, eu fico conversando comigo mesmo. Engraçado, né? Eu não sei o que me Parece coisa de doido, mas funciona. É muito engraçado, porque assim, no começo era complicado eu lidar com isso. Hoje já é mais simples. Eu entro numa crise de pânico, assim, vou entrando num processo ansioso. Eu percebo que eu estou entrando num processo ansioso e eu começo a conversar comigo de dizer, sim, o que foi? O que é que você está começando? Porque não, então entro nesse diálogo mental. Eu faço isso. Entro nesse diálogo mental, por quê, gente? Porque as sensações, elas são iguais. Você não diferencia do que é real, do que é imaginário. Por isso que a gente está chamando para o autoconhecimento, porque dentro do autoconhecimento você consegue conscientemente ter ideia. Pô, não aconteceu nada para eu ter esse medo. Não aconteceu nada para o meu coração. Porque quando a gente entra em crise de pânico, por incrível que pareça, a gente geralmente está num local seguro, está num local tranquilo e começou a pensar. Um exemplo, eu mesmo, teve um dia que eu surtei, crise de pânico, porque eu pensei que meu filho poderia se machucar. Então, para você ver a loucura. Então, dentro disso aí, a mente vai a mil, entra no processo de ligar para o povo, de saber onde está. Gente, quando eu caí a ficha, eu disse sim, não vai ter nada. E comecei a conversar, dialogar, de trazer essa presença, trazer para esse momento, e dentro desse processo dizer, peraí, mente, de boa, tu tá mentindo. Aí é aquela frase, né, que a mente mente, tu tá mentindo de novo. Gente, não acredita em tudo que você pensa. E assim, por que a gente traz essa fala da mente? Por quê? Por conta das crenças, que são os nossos filtros, e assim, esses filtros, como é que a gente alimenta esses filtros? Pelo nosso cognitivo, pela nossa visão, pela nossa audição, pelo nosso paladar, pelo nosso ouvir, por tudo. Então, tudo que a gente recebe do externo, a gente automaticamente nós temos um filtro e a gente julga. E dentro desse processo de julgamento, a gente vai dizer se é bom, se é mal, se é ruim, se é cheiroso, se é fedorento, se tá. E dentro desse conceito, se a gente não tiver bem ancorado, a gente acaba muitas vezes entrando dentro desse processo. Qual a melhor forma de autoconhecimento? Vile, eu vou lhe dizer, a melhor é a que você acha que é melhor. Não tem existe fórmula de fórmula bolo. de bolo, exatamente. Eu acho que a Flávia também. Eu entrei no processo de autoconhecimento por demanda do meu filho. Então, meu filho entrou num processo. Eu Meu filho também. entrou num processo de depressão. E quando eu fui na busca de ajudar ele dentro do processo dele, o terapeuta foi bem, sim, bem lindo comigo. O problema, a demanda não é dele, a demanda é sua, mãe. Aí eu peguei o meu saquinho de demanda e fui buscar terapia. E dentro desse processo de terapia, eu consegui pessoas que me auxiliaram, me abriram essa clareza, e por sinal foi um terapeuta que trabalhava com barra de axis, então barra de axis para mim foi uma ferramenta que eu questionava muito, porque não tem nada demais, era só toque na minha cabeça, porque eu me sentia tão bem, Toque. então era uma coisa que eu dizia. Por isso que eu estou dizendo, Vileu, que é muito do que bate em você. Porque, assim, eu dizia, velho, como é que um toque na cabeça faz essa diferença?
Se tem momentos que a gente vai para um processo de acupuntura, vai para uma massagem onde pega e aperta, e muitas vezes, por exemplo, tem esses processos de dinâmicas energéticas, quando você vai lá gritar, que eu também já fiz esses processos do Osho, né? Que é você acessar as 6 emoções mais fortes, primárias, e todas trouxeram para mim algo que eu saí fazendo a seleção. Esse eu me identifico, esse eu não me identifico. Esse eu gostei, repito. Esse aqui eu não gostei, não vou testar agora. Então, assim, o que serviu para mim, eu sei que eu adentrei no processo de psicoterapia. Hoje eu tenho formação de psicoterapeuta. Trabalhei e trabalho muito com o Theta Healing, que trabalha crenças, né? Assim, então eu mergulhei dentro de um processo de trabalhar crenças. Aí, lógico, que depois que eu mergulhei dentro disso aí, que eu comecei a observar que a maioria das noias estava na minha forma de ver o mundo, né? Na minha forma de enxergar esse mundo a partir dos meus filtros, eu saí ampliando a consciência, ampliando a visão e fazendo a pergunta: o que mais é possível? Quais são as possibilidades que aqui eu não considerei? Que eu não considerei. Sim, a pergunta ela traz essa expansão. E o Access ele faz isso, não é que é uma varinha mágica que chega lá e do dia para a noite você muda. É porque você começa a perceber de fato coisas que você não considerava antes, você começa a ter um olhar diferenciado para as coisas. Então, uma das coisas que eu percebia muito era que os meus medos, o medo do julgamento, né, o medo de não ser aceita da forma como eu sou, eu tenho uma crença limitante que eu lembro muito dela quando eu falo de crença, que é assim: quanto maior o pedestal, maior a queda. Ou seja, não seja rica, não seja famosa, porque se você for, você vai cair, vai se esbagaçar no chão. Então, gente, assim, essa sua fala é muito legal. Essa sua fala é muito legal, porque a gente pode testar crenças. E assim, eu peguei a semana para falar de crença, porque no início da semana eu falei de sonhos e por que a gente não realiza nossos sonhos e a gente cai em crença. E quando a gente chega chamando para ação essa linda, a gente cai também em crenças. Então, olha só, em algum momento da vida, a Flávia escutou que quanto mais alto o pedestal, maior a queda. Diante desse acreditar, e assim, gente, quando a gente fala de crenças, a gente está falando a um nível muito sutil. E quando eu falo muito sutil, é algo que a gente diz que nada. Mas dentro da gente existe o bloqueio. Dentro da gente existe lá a barreira do que muitas vezes é de boa, faço de boa, e quando você senta para ação, você não consegue. E testar essas crenças e observar se isso faz sentido, em que nível isso faz sentido, é como a Flávia trouxe. Eu identifiquei que eu acreditava nisso em algum nível. E quando a gente fala em algum nível, é porque o Theta Healing trabalha muito com a questão do nível genético, do que está lá, do que a gente aprendeu, né, até os 7 anos, do que muitas vezes a gente chama de nível de alma, sim, que é o que a gente fez e está ali já incrementado, a gente já leva como dogma, já defende aquilo com unhas e dentes. Então, ter ideia disso, sim, como a Flávia falou, não vai ser passe de mágica. Não vai ser passe de mágica, que é onde a gente chama para ação. Mas eu identifiquei que isso é uma crença minha. E eu brinco muito quando eu recebo paciente que tem crenças de dinheiro, né? Quando chega, tudo que quer realizar é porque não tem dinheiro. Tudo que quer realizar é porque não tem dinheiro. Aí eu digo, Aí coloca aquele paciente na situação, se você tivesse todo o dinheiro do mundo disponível para você, boa parte eu vou ser assaltado, eu vou ser sequestrado, a família vai começar a brigar, vão começar a me pedir dinheiro emprestado. Gente, como é? Então, assim, são coisas muito sutis. Tem um livro, né, de desculpas de por que então, assim, são níveis muito sutis de muitas vezes conscientemente, eu quero todo o dinheiro do mundo conscientemente. Só que quando eu vou para um nível mais profundo do inconsciente, eu acredito que se eu tiver todo o dinheiro do mundo, eu vou
ser roubada. Ou seja, também, eu vou me mau tornar mau caráter é caráter, né? outra, Eu é outra participei coisa que vem muito, a questão da no corrupção, de que Rio só Dias, tem né? dinheiro quem é corrupto. Sim, sim. Então, Quem é quando a corrupto gente olha, no curso do fundamento. estou na fila do fundamento aí. Quando a gente olha para essas crenças, quando a gente amplia a visão, que é o que a Flávia trouxe, de, epa, peraí, em que nível? Aí é aí que começa o trabalho. Por quê? Porque a gente começa a trabalhar conscientemente aquilo que inconscientemente a gente acredita. E é aí que é e E é as aí que pessoas. tudo começa. E quando eu falo tudo começa, é onde vai começar o trabalho, onde vai começar o testa opera testa, onde vai muitas vezes você não acreditar que está fazendo novamente, porque eu tenho o hábito de dizer, gente, de novo, de novo. E assim, uma técnica para quem está aqui com a gente, que quer entrar num processo de transformação. Pô, Bárbara, eu tô aqui, eu não tenho um centavo para pagar em terapia. Massa. Vocês conhecem a técnica da liguinha? Da borrachinha? Eu tô com a borrachinha porque eu tô trabalhando isso em mim em um processo. É você pegar uma borrachinha, dessas de dinheiro, que quase não tem mais, né? Porque o povo hoje em dia é tudo Pix, tudo. Não tem dinheiro, Pega essa borrachinha é e tudo toda vez que eletrônico. você se perceber dentro do pensamento que está lhe levando aquilo que você não quer, você dá uma estilingada no braço. Por que isso? Eu já Porque, tentei. Bárbara, isso dói. Mas por que a gente Por que Dói. isso dói? Porque o nosso cérebro tenta salvar a nossa vida, tenta tirar a gente de um processo de morte, é perigo, é dor. Então, toda vez que você faz isso, o seu cérebro, a dor vem, e dentro desse processo de dor, o seu cérebro entende que toda vez que você pensa naquilo, você está em ameaça. Então você vai trabalhando e você vai perceber que tem dia que eu tô com o braço vermelho, roxo, de tanto dar estilingada, De de tanto tanto puxar. puxar, só que funciona. Só que funciona. Funciona mesmo. Eu já tentei, só que aí eu fiquei roxa e desisti. Só que funciona. Então, assim, gente, são coisas que é o que a gente está chamando para ação. E dentro desse chamar para ação, eu vou entrar Sim. naquele assunto de eu descobri que eu tenho uma crença. Quando eu descobri que eu tenho uma crença, a primeira coisa que eu vou precisar fazer, né, Flavinha, é decidir mudar. Então, eu sempre falo muito. Sim. Tem que ter uma escolha sua. Decidir mudar é só o primeiro passo da jornada toda. Que é o que a Flavinha tá. Quando eu decidi mudar, pronto, a minha mente decidiu. Massa. Se vocês não tiverem bem ancorado no que vocês decidiram, vai aparecer a avó, o cachorro, a mãe, o pai, todo mundo para tirar você do foco. É tipo aquela decisão que você faz de vou fazer um curso, ou se não, vou emagrecer, vou começar a ir para academia. Todo mundo aparece, ele oferecendo coisa gostosa, ele oferecendo para sair, enfim. Só que se você decidiu, dentro do seu plano de ação, você vai fazer as escolhas que lhe direcionem para aquela decisão. Que é o que a gente está chamando aqui de ação. E dentro do processo de ação, a gente não está dizendo aqui que vai ser mel com açúcar, que vai ser. Não, tem dia que é desafiador. Só que quando você está centrado no seu desafio, no que realmente você decidiu, você vai escolher suas prioridades. E dentro do processo de prioridade, eu sempre digo, cuidado no abrir exceções, porque a exceção pode ser um buraco negro para não voltar. Então E quando a gente escolhe pela gente, né? Lembrando aquela questão, como você falou, né? Primeiro você foi pelo seu filho, eu também fui pelo meu filho. E aí também tive essa percepção de que aqui também tinha um emaranhado, como diz a minha amiguinha Josi, né? Tinha um emaranhado aqui também para ser tratado. E aí eu fui percebendo isso, que à medida também que eu fui escolhendo acessar, né? Deixar esse medo irracional
de lado, né? Perceber quais eram as minhas crenças e buscar o autoconhecimento, buscar acessar a minha potência, eu percebi que eu comecei a me tornar uma pessoa melhor para o meu filho, para minha família. Então, assim, quando você vai agindo, né? Quando você vai para ação, quando você vai fazendo, você vai percebendo o entorno que as pessoas vão mudando também. Em volta de você, quem está próximo a você, principalmente sua família, né, as pessoas que moram com você, elas vão mudando também. Então, quando eu mudei, meu filho mudou também. Aí vem aquela. Aí tem duas situações nessa fala sua. Tem aquela frase que eu amo, que é quando você muda, o mundo muda, né? Quando você muda, o mundo muda. E tem aquela situação em que quando a gente muda, a gente começa a procurar confusão. E por que procurar confusão? Eu alerto também que o processo de mudança, ele é algo extremamente transformador. E quando eu digo transformador, é entender que nem todo mundo que está ao seu redor está preparado para a sua mudança. Eu vou trazer um exemplo aqui bem comum que a gente encontra em terapia. Uma pessoa que não sabe dizer não. É aquela pessoa boazinha, que faz tudo para todo mundo, que a melhor coisa que faz é servir, só sabe servir, dá prioridade à vida do outro, deixa dela lá de gaveta. Quando a gente ensina essa pessoa a dizer não, as pessoas que estavam habituadas a usufruir, a fazer aquela história, instigar, a sugar, elas ficam, peraí, como é que pode? Não, alguma coisa está errada. Então é aí que eu digo que vem a confusão. Por quê? Porque quando a gente muda, não necessariamente o outro vai estar pronto para a nossa mudança. E é dentro desse processo e aí, que começa a briga. Fala. Eu percebi que por esses motivos, pelos mesmos motivos que essas pessoas às vezes se afastam, que geralmente quem é família não, né? Vai ter que te engolir, mas amigos, colegas, né? Às vezes se afastam por esse motivo, porque você mudou e agora você age de forma diferente. Por esse mesmo motivo, outras pessoas vão se aproximar de você. Porque você é aquela pessoa que sabe dizer não, você é aquela pessoa que age, você é aquela pessoa que faz o que então, você assim, diz. Gente, então, eu só tenho a dizer que o processo de autoconhecimento e de ação é algo transformador na vida de qualquer ser. E quando eu digo transformador, é como a Flávia trouxe. Do mesmo jeito que você percebe que pessoas que a gente achava que eram amigos se distancia, outros que a gente nem sonhava, como a Josi aí achar, a que tem cara de chata, se aproxima. Por quê? Porque a gente começa a conhecer as pessoas de forma mais profunda. Que se conectam. E é muito engraçado que Josi foi uma das pessoas assim que no TTS foi a primeira que eu me identifiquei. Então, assim, enquanto o povo não batia, né? Assim, eu me identifiquei com Josi de cara. Então, assim, era um encargo. Quando uma chegava, pegava a cadeira para outra para marcar lugar. Então, assim, eu já não tive esse olhar, entende? Embora com conversa, com a convivência, né, a gente vai... e assim, Josi, ela tem uma personalidade... Sim, e a gente tem muita coisa em comum, Eu tenho uma louca aqui que tá aqui gritando, dizendo: fale aí que é o seu case de sucesso que você tá me ensinando. Porque tudo que a gente está falando aqui, ela está ali se reconhecendo, se percebendo, porque de fato, pela convivência, né, as pessoas que escolhem mesmo estar mais conscientes, elas ouvem, vem aquele primeiro impacto, né, quando você fala, porque tem coisas que às vezes, né, tem uma conotação assim meio assustadora, mas aí ela começa a perceber que faz sentido. Né? Então eu falo solto muitas frases para ela aqui durante o dia, porque a gente trabalha junto, né? Na Proativa, que é uma empresa de consultoria, então eu estou aqui sempre e tem também um atendimento aqui na Proativa, e aí eu estou o tempo todo, a coitada, ela sofre, eu estou o tempo todo no ouvido dela. Ela fala uma coisa, epa, você escolhe diferente, epa, você era assim, epa. E aí ela tá aqui gritando, dizendo assim, vocês estão falando. Mas isso assim, quando a gente se abre para esse olhar, é como eu digo, é você abrir um leque. E quando eu digo um leque, é você chegar num restaurante e você poder escolher de tudo.
E quando a gente tem um pensamento fechado, Sim. e isso que você falou, né, de soltar frases, é muito interessante, porque quando eu trabalhava também em ambiente corporativo, isso é muito engraçado, que existem pessoas que elas não estão abertas a isso. Que quando você fala algo como isso, fica naquela. Muitas vezes é ofensivo, e quando eu digo ofensivo, eu tô tão Sim. fechada na minha caixa que eu não me permito olhar além. E eu já fui assim, eu já tive nesse espaço. Então, assim, Eu já tive nesse espaço. autoconhecimento é esse convite. E quando a gente colocou a live, o medo morre de medo da ação, é por quê? Porque dentro de um processo de ação, por mais que você fale algo que ela ache estranho, se for algo que toque, ela pode não comentar, mas ela leva para casa, vai remoer e depois volta. E isso é muito interessante. Por quê? Porque muitas vezes bota as pessoas para pensar. E eu tinha um colega meu que dizia que isso era um hábito horrível meu, né? Porque ele vinha, me perguntava uma coisa e eu devolvia outra pergunta. Ele, poxa, velho, eu vim para você para perguntar, para ter a resposta. Eu disse, sim, e eu estou lhe devolvendo uma pergunta. Olha que coisa boa, estou lhe dando a oportunidade de pensar mais possibilidades. Então, é ter essa ideia, né? De que a ação é esse lugar. E outra coisa que eu quero falar, Flavinha, assim, ainda dá tempo, é quando a gente, que foi o que a Flavinha falou antes um pouquinho, quando a gente está no estado que a gente está, e vou usar aqui o meu estado há 5 anos atrás, onde eu estava num processo, passando pelas minhas dificuldades, eu só sabia que eu queria ter saúde e eu queria melhorar. Só que eu estava ruim, eu não tinha ferramentas, eu não tinha nada, eu estava ruim. Mas eu já tinha consciência de que aquilo ali estava tão ruim que eu queria mudar. Aquele espaço exatamente. Não é... É o primeiro passo. Pronto, eu decidi. Esse lugar eu não quero ficar, tá ruim demais. Só que dentro desse processo vem aquela pergunta, certo, mas eu não sei como é que eu chego lá, no meu eu do futuro. Então a gente começa muito a vislumbrar. Gente, eu quero estar assim, eu quero estar assado, eu quero melhorar isso, eu quero melhorar aquilo. A gente já sabe mentalmente o que é que a gente quer. E é dentro desse processo que a gente vai caminhando passo a passo. E é esse passo a passo que é o que eu estou falando para vocês, que são as escolhas que estão dentro desse processo de decisão. Então, quais são as escolhas que eu estou fazendo para o que eu quero lá na frente? Então, ter essa ideia é muito boa. E por que eu trouxe passo a passo? Por quê? Porque se eu quiser tudo de uma vez, eu vou paralisar. De uma vez, não vai. Não. É tipo aquela... Eu passei por um processo de ação, assim, né? Que foi um pouco intenso, né? Porque, como eu falei, trabalhei um período CLT e o medo de não ter a carteira assinada me aprisionava, né? Era um medo que me aprisionava, porque a gente tem medo de muita coisa. E um dos medos, porque tem aquela caixinha também da sociedade que a pessoa de sucesso é aquela pessoa que tem uma carteira assinada com salário alto, BBB, caixa de fósforo. E aí eu tinha esse medo, até porque as outras pessoas da minha família tinham a carteira assinada com muito dinheiro e eu seria a ovelha holística da família. Então, para não ser a ovelha holística da família, eu me aprisionava em trabalhos extremamente complexos que não me cabiam. Não necessariamente que o lugar seja ruim, mas eu não me encaixava ali. E aí, quando foi no ano passado, depois, né, de Barras, eu percebi isso, que era uma prisão, de fato, e por isso que era tão sofrido para mim, né? E aí eu joguei aqui pra cima, eu falei, vai ser agora. Aí você começa a perguntar. Então, às vezes é necessário tomar uma decisão mesmo, né? Uma ação drástica. Não tô, pelo amor de Deus. Não, gente, aí era o que eu ia falar. Era o que eu ia... Eu já tinha um plano. Eu tinha um plano. Não precisa ser... Joga tudo pro alto de forma irresponsável. Não, gente. É vocês perceberem como a Flávia percebeu, como eu percebi. Quem me acompanha, quem tá aqui no perfil, que não me conhece, eu sou uma pessoa que eu trabalhei por 19 anos em uma única empresa, amei de paixão até os 15 anos,
E quando chegou nos últimos 4 anos, eu passei trabalhando o meu processo de mudança. Por quê? Porque eu percebi que eu não conseguia ter mais o amor, e quando eu falo o amor, é acordar, vou trabalhar. Não, eu já comecei a perceber que eu estava indo reclamando. E dentro desse ir reclamando, eu disse, entra na pergunta, o que foi que aconteceu? Onde foi que eu me perdi? Porque eu amava isso aqui, só que agora não faz mais sentido. E dentro desse não fazer mais sentido, é o que eu estou dizendo, eu passei 4 anos construindo uma trajetória de saída. Que foi onde eu fui buscar formações, fui buscar conhecimento, fui buscar outras coisas, fui aprender outras coisas, e dentro disso aí, chegou num ponto onde eu disse, epa, peraí, agora eu preciso decidir realmente sair. Então, é entender que primeiro eu decidi que eu não queria estar ali, e eu fui construir passo a passo toda a minha jornada até decidir que eu iria sair. Então, eu saí em dezembro, né? Então, agora eu tô empreendedora, terapeuta, só na parte de atendimento, atuando com essa parte de mentoria, de consultoria e atendimento de casais em especial, e também trabalhando com tarot terapêutico e constelação. Então, a gente sai fazendo aquela mulher multi que faz tudo. E dentro desse processo, eu percebo que boa parte do que eu passei foi medo. E quando eu digo medo, as perguntas de você vai abandonar seu emprego paga tão bem, seu emprego tem um plano de saúde, seu emprego paga certinho. Você sempre foi, você estudou. Gente, só que não estava mais fazendo sentido para mim. Eu já estava adoecendo. E dentro disso aí, lógico que é como a Flávia disse, não sai abandonando, chutando o pau da barraca. Não, constrói indignada, visualiza, visualiza onde você quer, dá um tempo para você e vai construindo. Só que lembra o que a gente falou. Se você quer de uma vez, você paralisa, porque muitas vezes é muita coisa, a gente buga. Nossa mente diz, tu é louca, condenada, tu vai... Mas é verdade. Então... tem 2 lições que eu queria trazer antes da gente encerrar. Que já passou rápido, o negócio passou muito rápido. Uma a gente não precisa ter pressa, a gente precisa ter rumo. Né? Eu aprendi isso nesse meu processo. A gente, como você falou, não pode ser tudo de uma vez, mas a gente precisa saber onde a gente quer chegar. E esses dias eu acredito muito nisso, né? Que ao passo que eu vou buscando consciência, mais consciência, as coisas vão se apresentando, pessoas vão se aproximando. E aí eu vi um vídeo no Instagram, que o rapaz, não era uma pessoa famosa, eu não me recordo o nome, que ele perguntou a um grupo assim, né? Onde é que a gente encontra mais riqueza hoje? E aí as pessoas começaram a falar, no banco, não sei o que, ele falou no cemitério. E aí todo mundo levou um susto, né? Aí no cemitério estão enterrados vários sonhos de empreendedores, de cantores, de artistas que por medo do julgamento, por medo de acessar a sua potência, por medo de fazer as escolhas que faziam sentido, né, para eles não realizaram os seus sonhos. Então morreram com eles aqueles sonhos, né, de uma vida que poderia ter sido diferente, que poderia... A gente fala tanto de felicidade, está sempre projetando algo longe, fora, e não faz é feliz o agora. Qual é a ação, né? de agora? O que é que eu preciso fazer hoje? O que é que eu preciso fazer hoje para que daqui a 5 anos, ou daqui a 3 anos, ou daqui a 2 anos, eu esteja no momento que eu escolho, né, estar agora. Eu escolho agora ser cantora, mas o que é que eu preciso? Eu preciso estudar, eu preciso... Então, assim, a gente foca muito no que eu quero lá, muito no fora, no outro, mas a gente esquece do que eu estou fazendo agora. O que é que eu estou fazendo hoje? Qual a ação de hoje, né, para entender aonde eu vou, quais são as ferramentas que eu preciso para chegar onde eu quero chegar. E eu achei muito massa esse vídeo. Assim, clareza. Sabe, Eu ainda vou pegar... Ó, meu filho, Léo! Eu ainda vou pegar a deixa disso aí e trazer também a lembrança de que esse caminho, ele não é linear. Ele é cheio de altos e baixos. Então é um caminho que quando a gente... E tá tudo bem, e tá tudo bem. Um dia você tá em cima e um dia você tá embaixo. E tá tudo certo, é roda da fortuna. O que é que a gente busca dentro de um processo de ação? Fica no centro e a gente observa o que está acima e o que está abaixo.
E aproveita, né? Entendendo que a vida traz essa impermanência para a gente. Quando a gente fala de impermanência, é entender que vai ter dias que eu vou estar triste, vai ter dia que eu vou ter que acessar essa tristeza, e não necessariamente precisa ser uma tristeza porque eu não tenho dinheiro, porque muitas vezes eu até tenho dinheiro, mas eu estou triste também. Então, ter essa noção de que nós somos cíclicos, de que nós temos, e essa ciclicidade traz para a gente aquela visão de natureza, de que nem tudo é primavera e verão, a gente tem o outono e tem o inverno para se retrair, para se recompor, e dentro de um processo, e em especial para mulheres, isso ainda é um pouco mais complicado. Por quê? Porque a mulher veste aquela carapuça de Mulher Maravilha, ela precisa ser. Eu ainda brinquei com o Josi, né? Precisa ser mãe, mulher, filha, tia, né? E ainda dorme passa a noite com o menino chorando, de manhã vai para o trabalho, passa o dia todo ouvindo o lelé do chefe, quando chega em casa ainda tem que estar linda e gostosa para o marido com a janta pronta. Gente, tenha calma. Nem tudo vai desse jeito. Então, nem tudo vai ser feito num dia só. Então, ter ideia disso aí é um convite para olhar para a ciclicidade, olhar para as estações como um geral, para que a gente possa, sim, investir na gente, sair desse medo e ir para a ação. Então, a mensagem maior que é essa: sair do medo, ou melhor, faz pergunta para o teu medo, verifica se esse medo é realmente autêntico ou se ele é um medo que está sendo criado pela sua mente. E dentro desse processo, vamos estar falando aí, eu ainda acredito que tem material, eu estou disponibilizando material de crenças. Quem não tem, eu tenho uma lista de crenças que eu botei essa semana para testar essas crenças que a gente brincou aqui, trazendo a crença do dinheiro. Por quê? Porque muitas vezes elas estão a nível inconsciente. E quando eu falo a nível inconsciente, eu falo da boca para fora que eu quero, mas dentro de mim o estômago aperta. Então, é ter essa noção. Flávia, de antemão, eu quero agradecer, né, por você ter aceitado falar sobre isso, em especial sobre essa presença, sobre esse perguntar, esse abrir de mente para a expansão. E vou colocar você na minha lista, vai ter outras, viu? Eu que agradeço, sou grata. Nosso encontro foi meio, né, assim, a gente não éramos do mesmo universo, né, vamos dizer assim, fisicamente falando, a gente não se conhecia pessoalmente, Mas ainda não nos conhecemos exato. pessoalmente. Mas eu sou muito grata, eu peço sempre a Deus isso, que eu me conecte com pessoas que tragam mais expansão, que tragam mais, né, contribuição. Eu também sou muito grata pelo convite, estarei sempre disponível para a gente fazer esse bate-papo. Gostei muito e espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma, né, para que as pessoas que assistiram e quem vai assistir depois possa receber. Eu já vou pedir, quem está aqui com a gente, encaminha para no mínimo 2 outras pessoas, que vai ser assim uma contribuição maravilhosa. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigadão, Flávia. Tchau. Obrigada.